Há uma solicitação de sustentação oral. Os servidores Emerson, Douglas, Bonfim, Macedo, Luciane Pereira e Maurício Ramos e Silva e o Dr. Rafael Brito requerem produção de sustentação oral por ocasião do julgamento do processo TC 010-357, a ser relatado pelo ministro substituto Marcos Benquerer. Concedo a palavra ao relator para apresentar resumo do seu relatório. Obrigado, senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral. É o TC 10.357/2011, é um recurso administrativo. Os auditores federais de controle externo, área apoio técnico administrativo, especialidade apoio técnico e administrativo, interpuseram recurso administrativo contra a decisão da presidência desta Corte, que acolheu a manifestação 9/2012 da Comissão de Coordenação Geral e limitou-lhes a movimentação interna. Os recorrentes pleiteiam o reconhecimento da possibilidade de sua ampla mobilidade pelas unidades do TCU ou, caso isso não ocorra, autorização para atuar em qualquer área que forneça o suporte necessário ao funcionamento do Tribunal. A consultoria jurídica do TCU opinou pela manutenção da deliberação recorrida, o que levou a presidência ao endossar tal posicionamento e promover sorteio de relator, a fim de que essa matéria fosse reexaminada por este plenário. Foi sorteada a ministra Ana Reis, a quem eu estou substituindo nesta ocasião. A União dos Auditores Federais de Controle Externo defendeu, em síntese, que, ao termo cargo, seja empregado um caráter amplo. Todos seriam auditores federais de controle externo e a instituição teria ampla flexibilidade para alocar os servidores de acordo com a sua política de gestão de pessoas nos lugares em que melhor fossem atendidos os interesses da administração. Pediu, assim, que fosse autorizada a movimentação pleiteada para qualquer unidade onde possam desenvolver trabalhos de interesse do Tribunal de forma isonômica aos demais servidores do TCU. A Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a ANTC, em situação oposta dos requerentes, confrontou a tentativa de estabelecimento de atribuições comuns para as atividades de natureza completamente diferentes, nos termos dos artigos 4º, 5º, 9º e 20 da Lei 10.356 de 2001. Alegou, em resumo, que as atribuições dos cargos públicos são definidas em lei e que existem diferenças de identidade das atividades previstas nos artigos 4º e 5º da Lei 10.356 de 2001. No dia 13 de agosto de 2014, a Advocacia Geral da União solicitou a produção de sustentação oral em nome da União. É o relatório, senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador. O representante do Ministério Público deseja se manifestar. Paulo Bugarim. Obrigado, senhor presidente, senhores ministros, senhores interessados. Esse processo trata de matéria estritamente administrativa, em relação à qual usualmente o Ministério Público não se manifesta, não é chamado a se manifestar. Como nesse processo, no caso, temos três interessados em produzir sustentação oral, eu gostaria então de me reservar para uma eventual manifestação, se for o caso, após a oitiva das respectivas sustentações orais. Senhor presidente, obrigado. O servidor Maurício Ramos Silva, diretor da auditada, declinou da realização da sustentação oral solicitada em nome da entidade. Considerando a existência de interesse oposto nos termos do parágrafo 5º do artigo 168 do Regimento Interno, serão concedidos a cada uma das partes 10 minutos para a produção de sustentação oral. Ao final, o representante da júri disporá também 10 minutos. Cada interessado falará uma única vez, sem ser aparteado. Antes de iniciar as sustentações orais, quero ressaltar que os interessados deverão se ater exclusivamente ao objeto do recurso em análise, que se limita a discutir a possibilidade de os servidores que ocupam o cargo do Auditor Federal de Controle Externo, área apoio técnico e administrativo, especialidade de apoio técnico e administrativo, poderem ou não se movimentar internamente no âmbito da Secretaria do TCU. Inicialmente, concedo a palavra a Emerson Douglas Bonfim, que disporá de 10 minutos para produzir sustentação oral em seu próprio nome, na condição de recorrente.
Senhor presidente, eu gostaria de solicitar que minha sustentação oral fosse a derradeira, tendo em vista que houve o pedido da Advocacia Geral da União de adentrar no nosso processo e eu não sei que alegações ele vai trazer, e pelo princípio da não surpresa, pelo princípio da segurança jurídica, que são tão valiosos no nosso ordenamento jurídico, eu gostaria de humildemente solicitar de que a minha sustentação fosse a terceira na ordem. Informa a assessoria que a sua sustentação terá que ser a primeira, já que Vossa Senhoria foi o que recorreu. Tudo bem, senhor presidente. Eu, para não tomar o tempo de Vossas Excelências, eu fiz questão de anotar minhas considerações. Antes de mais nada, parabenizar pelos 124 anos desta casa, que tanto nos orgulha, eu que sou servidor dela já há 6 anos, e é uma honra para mim estar aqui na presença de Vossas Excelências. Desde a Revolução Francesa vivemos sob o império da lei. Eu jamais ousaria vir aqui solicitar algo que fosse contrário às normas. E Ehring, em seu A Luta pelo Direito, defende que aquele que for atacado em seu direito deve resistir. É um dever para consigo mesmo. Convido a investigarmos se há permissão normativa para proibir servidores de se movimentar e quem pode fazer o quê no âmbito das atribuições desta Corte de Contas. Comecemos pela Constituição. Não há nenhuma linha sobre atribuições de servidores do TCU na Carta de Outubro. Quando ela se refere a auditores, ela não fala de servidores, fala de Vossas Excelências, ministros substitutos. A lei orgânica do TCU, Lei 8443, por sua vez, investiguei esta norma, diz o seguinte: será parte essencial das decisões do tribunal ou de suas câmaras o relatório do ministro relator, de que constarão as conclusões da introdução, e abre parênteses, do relatório da equipe de auditoria ou do técnico responsável pela análise do processo, bem como do parecer de chefias imediatas e da unidade técnica, fecha parênteses, e do Ministério Público. Ou seja, a lei orgânica do TCU, de modo cristalino, permite que a instrução seja feita por equipe de auditoria ou técnico responsável pela análise do processo. É a lei. No artigo 41, a mesma lei orgânica do TCU diz: as inspeções e auditorias serão regulamentadas no regimento interno e realizadas por servidores da Secretaria do Tribunal. A lei orgânica estabelece que a Secretaria deve prestar apoio técnico e executar serviços administrativos. Toda ela, Secretaria, apoio técnico e serviços administrativos a Vossas Excelências, que são os membros desta casa, são as Excelências. No artigo 86, a lei orgânica exemplifica obrigações do servidor que exerce funções específicas de controle externo, do que exerce, sem detalhar se seriam de um auditor, ou de um técnico, ou mesmo de alguém, de outro alguém. No final, a lei orgânica reafirma a possibilidade de profissionais externos prestarem serviços a esta casa. É o que diz o artigo 101. Abre aspas, o TCU, para o exercício de sua competência institucional, pode requisitar aos órgãos federais, sem qualquer ônus, a prestação de serviços técnicos especializados, e se a instituição se recusar, pode sofrer multa. Por sua vez, o regimento determina que a Secretaria terá quadro próprio, organizado em carreiras, com denominações e atribuídas em lei específica. Vamos à lei específica, Lei 10.356. Ela estabelece que compete, no artigo 4º, ela diz, o auditor da área controle externo, esse é o ponto, peço a atenção de Vossas Excelências e também do público, esse é o ponto fulcral do nosso debate. O artigo 4º diz que o auditor da área controle externo compete a ele o desempenho de todas as atividades de caráter técnico de nível superior relativo ao exercício de suas competências. Veja, para o auditor de controle externo, caráter técnico. Eu estou entre pessoas da mais alta qualidade intelectual, algumas das mais inteligentes deste país. Eu não preciso dizer que limitar técnico
Muitas coisas têm caráter técnico. Realizar uma licitação, você pode entender que tem um caráter técnico. Realizar uma matéria jornalística, assessoramento parlamentar. O termo técnico ele é muito, muito amplo. Já o artigo 5º prevê as atribuições do auditor ATA, Área de Apoio Técnico e Administrativo. Diz que compete aos auditores ATA, no que me incluo, o desempenho de todas as atividades administrativas e logísticas de nível superior a cargo do TCU. Pois bem, dessa forma, o auditor CE desempenharia atividades de caráter técnico, o auditor ATA, administrativas e logísticas. E o que diferencia o trabalho técnico do administrativo? Pois bem, o artigo 9º da lei estabelece que o TCU especificará em ato próprio as atribuições pertinentes a cada cargo, deixando para a resolução fazer isso, que é a resolução 54, daqui a pouco eu volto a ela. O artigo 10 da lei 10.356 diz os requisitos de investidura. Auditor CE, nível superior genérico. Auditor ATA, diploma de curso superior com habilitação específica, mas conforme definido no edital do concurso. Para o auditor ATA, a lei prevê habilitação específica ou conforme o edital do concurso, o que possibilitaria ser admitido por diploma específico ou genérico, conforme o edital. Sendo assim, os editais de auditor ATA de 2007 e 2008 exigiram diploma genérico, sinalizando que o TCU pretendia dar aos seus auditores mais versatilidade. Em 2007, por exemplo, havia vagas para auditor ATA, orientação comunicação social, mas não exigia diploma em comunicação social. A exigência era de diploma genérico. O Sindicato dos Jornalistas questionou o TCU. E o tribunal respondeu o seguinte: não estamos admitindo jornalistas, estamos admitindo auditores. Essa foi a resposta formal que o TCU deu ao Sindicato dos Jornalistas. E ainda explicou mais. Eles poderão desempenhar todas as atividades administrativas de nível superior a cargo do tribunal. Aliás, isso é semelhante ao que ocorre com os colegas auditores de obras, que não precisam ser engenheiros, pois o TCU exige é o conhecimento, e o saber não é algo que se possa aprisionar e dizer que pertence a determinada pessoa ou grupo. Graças à não existência do diploma específico, o TCU contou com um amigo que já se foi, porque hoje é membro do Ministério Público do Pará, que foi formado em Direito e trabalhou com comunicação social conosco. Outro colega, está até aqui no plenário, passou para auditor CE e ATA simultaneamente no mesmo concurso. E acreditem, ele optou em ser auditor ATA, porque ele achou que isso lhe abriria portas, mas foi fechar. Eu estou no TCU por escolha e não quero usurpar nada de ninguém. Estou aqui para defender o direito de podermos nos movimentar. Voltando aos editais, eles só exigiam a permanência de 3 anos na lotação inicial, nada mais. O inusitado é que em todo o TCU, com mais de 2.000 servidores, somente 33 auditores ATA desses concursos de 2007 e 2008 é que não podem se movimentar nem para a CGDAN, nem para a CGPRES, nem para a CGSEX, para lugar algum. Não há qualquer fundamento na Constituição, em lei ou em resolução para se engessar dessa forma. Nos concursos mesmo que venho mencionando, tanto nas provas objetivas quanto nas discursivas, houve 50% de coincidência entre todos os auditores, tanto faz se auditor CE, auditor ATA, direito constitucional, direito administrativo, controle externo, todas matérias comuns. Nos levaram depois para fazer um curso de formação, senhores ministros, no qual tivemos 75% de disciplinas comuns. De 120 horas, ficamos 90 horas juntos. E nas avaliações de disciplinas como fiscalização e instrução de processos, tivemos aprovação com louvor tão boa quanto a dos nossos colegas de orientação CE. Tudo indicava que após os 3 anos poderíamos desempenhar nossas funções sem gesso. No entanto, fomos aprisionados. Pessoalmente, estou muito feliz na Secretaria de Comunicação. Não estou aqui atrás de movimentação. O que eu quero é a possibilidade de podermos nos movimentar. Havendo, é claro, interesse da administração
do caso TCU e do servidor. Além disso, essa proibição de movimentação fere normativo do próprio TCU, no qual a gestão de pessoas deve enfatizar a realização profissional e o aproveitamento das expertises. Senhores ministros, não é objeto deste recurso discutir se os auditores ATA podem participar de trabalhos de controle externo, porque já podem. É o que diz a Resolução 154, que regulamenta a Lei 10.356. No artigo 21b, ela explicita que podemos executar trabalhos técnicos ou administrativos. Mas será que essa resolução contraria a lei específica? A própria lei prevê, em seu artigo 9º, que o TCU especificará em auto próprio as atribuições de cada cargo, o que é feito pela Resolução 154. Senhores ministros, o que vem impedindo nossa ampla movimentação é que há quem tenha dúvidas sobre quem pode ou não realizar os diversos trabalhos do tribunal, como inclusive as auditorias. A lei orgânica diz que é qualquer servidor, auditor ou técnico, ou mesmo alguém de fora do tribunal, pois quem é membro do tribunal são vossas excelências. Por sua vez, a lei específica não diz que um determinado grupo de servidores é que pode realizar auditorias. Ela fala que o auditor CE faz trabalhos técnicos, o auditor ATA, trabalhos administrativos, e deixa a resolução regulamentar. A Resolução 154, por sua vez, esclarece. Todos os auditores ATA podem realizar trabalhos técnicos ou administrativos. Enfim, o que nós humildemente queremos e pedimos e rogamos a vossas excelências é que analisem com cuidado, com justeza, com racionalidade, uma situação que vem perdurando no tribunal e que vem, vamos dizer assim, diminuindo um pouquinho da nossa qualidade no ambiente laboral, que é um orgulho que nós temos aqui. Para encerrar, Emerson, por favor. Para encerrar, o que nós queremos é desempenhar nossas funções em qualquer unidade do TCU ou em qualquer área que forneça o suporte necessário ao funcionamento do tribunal e que, incidentalmente, se for possível, vossas excelências reconheçam que as normas já estabelecem. Todos os auditores deste tribunal podem realizar suas atribuições em qualquer unidade do TCU, sejam licitações, assessoramento parlamentar, auditorias, assessoramento a ministros, pois tudo isso é trabalho técnico e tudo isso é trabalho administrativo. É o que, humildemente, pude depreender do cotejo da Constituição, da Lei Orgânica, do Regimento e da Resolução 154. Muito obrigado. Agradeço a participação do Emerson Douglas Bonfim Macedo e com a palavra a servidora Luciane Pereira. Muito boa tarde a todos, excelentíssimo ministro Augusto Nardes, presidente dessa Corte de Contas, excelentíssimos ministros, membro do Ministério Público de Contas. É uma honra muito grande estar nessa tribuna para representar os interesses dos auditores de controle externo, a área de controle externo deste Tribunal de Contas. Aqui estou como representante de classe, não como auditora de controle externo apenas. A NTC se habilitou nesses autos exatamente porque estava bastante claro nas peças essa intenção que acabou de ser registrada pelo colega que me precedeu. Quero deixar inicialmente bastante claro que não é nosso objetivo obstaculizar que os colegas que foram contratados, que fizeram concurso para o exercício das atribuições de natureza administrativa, fixadas com base no artigo 5º da Lei 10.356, não possam ter nenhum tipo de mobilidade aqui dentro do Tribunal de Contas. Esse é um aspecto que, sem dúvida, há espaço para ficar no campo da discricionariedade do titular desta casa que conduz a administração do TCU.
Isso é algo indiscutível, isso não afeta a atividade de controle externo. Se o servidor fez um concurso, por exemplo, para educação corporativa e depois migra para a Secretaria-Geral de Administração, não é isso que estamos discutindo, queremos que fique bastante claro. Quero fazer um registro que, embora eu comungue com a análise brilhante dos nossos colegas da Conjur, quanto ao princípio da eficiência na administração pública, a lei, à luz do artigo 37 da Constituição, esse é um ponto que não está no objeto de atuação da NTC. A nossa finalidade é com o órgão de instrução previsto nos artigos 11 e 40 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Porque aí, quando a ação impacta o funcionamento do órgão de instrução, que aqui é conhecido como Secretaria-Geral de Controle Externo, aí é algo que transcende a administração do tribunal e impacta também a todos os ministros, porque começa a envolver a condução dos processos de controle externo, e é claro que aqueles agentes que fazem parte deste processo, para que haja o devido processo legal, então impacta também a todos os ministros, e por isso que o meu pleito aqui, em nome da nossa associação, é a todos os ministros, porque todos poderão ser afetados. Bom, em termos de migração desses servidores entre as unidades administrativas, reitero que não temos nenhum óbice, porque isso ultrapassa a nossa finalidade. O que nos preocupa muito é que na Secretaria-Geral de Controle Externo, atualmente há 14 servidores concursados para essas atribuições de natureza administrativa, de apoio técnico-administrativo, fixadas no artigo 5º. 8 fizeram concurso para uma especialidade fixada no edital, e 6 são desse grupo que serão afetados por essa decisão comumente chamado de ata-ata. Isso está no nosso memorial que eu entreguei a todos os ministros. Alguns desses servidores estão lotados na CGSEX, mas para fazer, sim, atividades administrativas, e quanto a isso, não temos nenhum óbice. O nosso negócio é o controle externo, é fazer auditoria, fazer inspeção e outros procedimentos fiscalizatórios. Então, se tem um servidor que trabalha na CGSEX, numa atividade administrativa, não temos nenhum óbice em relação a isso, mas temos, sim, desse grupo de 6 servidores nas secretarias, especificamente em diretorias, que só tem a finalidade de fazer atividades finalísticas de controle externo. Então, esse é um ponto que preocupa muito, e a decisão que vier desses autos, certamente ela precisa fazer uma análise de impacto. Nós somos instados a todo tempo a fazer análise de impacto sobre nossa ação de controle externo. Então, nós esperamos que o tribunal, ainda que na esfera administrativa, também faça uma análise de impacto sobre as decisões. Entrando num campo um pouquinho mais do aspecto jurídico, essa questão de mobilidade entre os cargos precisa ser vista à luz também da jurisprudência do Supremo. É claro que a Constituição, embora sendo muito detalhada, não é de se esperar que entrasse no nano detalhe, né? Então, é por isso que há leis, mas o que há de importante, o núcleo na Constituição, está no artigo 37, inciso 2, que exige concurso público específico para o ingresso nos cargos, e a Lei 8.112, no seu artigo 3º, define de uma forma muito clara o conceito de cargo público,
que é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometida a um servidor. E segundo a jurisprudência pacífica do Supremo, as mais simples e indivisíveis unidades de competência. Ainda de acordo com o STF, cargo é todo pró-indiviso nesse sentido, os seus componentes, dados de sua própria compostura jurídica, são a denominação, o número, um vencimento e o que a doutrina tem chamado de atribuições enquanto complexo de funções unitárias. E aí há vários precedentes do Supremo, MS 26.740, MS 26.955 e várias ações diretas de inconstitucionalidade pacificadas sobre essa questão, 248, 266, 806, 837, 951, 1222, 1359, 3190, 3.857. Há também uma jurisprudência dessa Corte de Contas, da relatoria do ministro Benjamin, de 2005, que deixa bastante claro, que faz uma análise bastante clara. Lamentavelmente, as leis que saem do Congresso, elas não são... nem sempre elas são muito didáticas, e por isso a gente precisa recorrer à doutrina, e assim faz o Supremo Tribunal Federal também. E esta Corte de Contas, já que a função do tribunal é julgar e fazer outras ações que toquem direito subjetivo de terceiros. Nesse sentido, é preciso ter bastante clareza e bastante serenidade no trato dessa questão, porque o que está em jogo são ações de controle externo que, diferentemente das ações administrativas que ficam no âmbito do tribunal, as ações de controle externo que se dão dentro do devido processo legal, na esfera de controle externo, é uma ação que toca em direito subjetivo de terceiro, seja com multa, seja com julgamento de contas irregulares e todas as implicações agora muito mais rigorosas com a lei da ficha limpa, que inclusive cria uma série de desafios para os tribunais de contas e por isso vários gestores começam a questionar assim as auditorias e demais fiscalizações que são feitas por agentes que não foram concursados especificamente para o exercício de um conjunto de atribuições. E por falar em atribuições, no nosso memorial, nós deixamos bastante clara, e os editais são excelente fonte para essa análise, somente nos editais dos concursos dos auditores CEEs é que tem especificadas as atribuições, né, de forma bastante didática. Ninguém pode dizer que veio para cá e foi enganado, porque os editais são muito claros quanto ao conjunto de atribuições que serão desenvolvidas, e as atribuições finalísticas de controle externo, sem dúvida alguma, só figuram nos editais do concurso público dos auditores CEEs. Os servidores administrativos concursados para aquele conjunto de atribuições que antes eram especificadas no artigo 20 da Lei 10.356, analista, programador, enfermeiro, médico, engenheiro, bibliotecário, nutricionista e outros tantos, eles foram congregados num cargo que pode-se dizer do artigo 5º, com atribuições genéricas e atribuições polivalentes, o que causa um problema para essa corte, que em algum momento eles vêm à tona, porque nesse grupo há servidores concursados para um conjunto de atribuições que tem regras constitucionais específicas, como os profissionais da área de saúde, não é? Que tem regras muito especiais, e que a lógica de que se tem um cargo único gera um grande desafio para esse grupo, mas eu tenho certeza que prevalecerá a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Contas sobre matérias... Para encerrar, Luciane, por favor, já passou mais de 10 minutos. Só para a gente finalizar, eu peço aos ministros que deixe bastante claro o que esse grupo de servidores, a ata, que estão na CGSEX, eles poderão fazer se lá eles
permanecerem. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Luciene. Com a palavra, o doutor Rafaela Brita, em nome da GIL. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, ministro Marcos Benquerê, ilustre representante do Ministério Público, doutor Paulo Bugarim, demais ministros. Primeiramente, já estive nessa tribuna inúmeras vezes defendendo, né, as atuações do governo perante esta corte e sinto muito contente de estar aqui pela primeira vez perante o Tribunal de Contas, atuando em nome do Tribunal de Contas. A Advocacia Geral da União é representante judicial e extrajudicial da União. Nós atuamos constantemente, judicialmente, em nome do Tribunal, mas é a primeira vez, então, que a Advocacia Geral da União se faz presente nesta Corte para atuar em nome do Tribunal. Senhores ministros, a questão aqui presente neste processo é muito singela. É simplesmente interpretação da legislação. Na legislação que dispõe sobre a estrutura de cargos desta Corte, existem 2 artigos dentro da lei que disciplinam as atribuições de cada um dos seus cargos. O artigo 4º e o artigo 5º. Apesar de ambos os cargos possuírem a sua nomenclatura inicial idêntica, auditores, eles têm atribuições distintas. E isso resta bem claro da dicção da lei. No artigo 4º, traz a seguinte redação. Auditor Federal de Controle Externo, área de controle externo, cabe o desempenho de todas as atividades de caráter técnico de nível superior relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do Tribunal de Contas da União. Por sua vez, no artigo 5º, traz a seguinte redação. É atribuição do cargo de Auditor Federal de Controle Externo, área apoio técnico e administrativo, o desempenho de todas as atividades administrativas e logísticas de nível superior relativos ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do Tribunal de Contas. Então, nós percebemos claramente que são 2 atribuições distintas. E aqui, senhores ministros, eu trago um exemplo da minha casa, da Advocacia Geral da União. Nossa lei estabelecia 2 cargos, só que, no caso, a distinção era mais clara porque eram nomenclaturas diferentes. Era o advogado da União e o assistente jurídico. E a diferença de competências era a seguinte: o advogado da União era responsável exclusivamente pelo contencioso e o assistente jurídico era responsável exclusivamente pela consultoria do Poder Executivo. Ou seja, dentro da administração nós tínhamos meios advogados. Porque os advogados do contencioso não poderiam fazer consultivo e os advogados do consultivo não podiam fazer contencioso. E isso foi resolvido por meio da alteração legislativa. Fez-se a alteração legislativa, eliminou-se o cargo de assistente jurídico e transformou-se todos esses cargos em cargos de advogados da União. A partir deste momento, todos os advogados da União podiam, então, fazer contencioso e consultivo, que era justamente a racionalidade. No presente caso, apesar do bom intento que se busca aqui, o intento só é possível se houver alteração legislativa. Porque enquanto existirem cargos com competências específicas disciplinadas em dispositivos autônomos, não é possível, por medidas administrativas, transmutar uma competência que foi atribuída a determinado cargo a outro e vice-versa. Quanto à mobilidade, não existe óbice algum a essa mobilidade, desde que não caracterize um desvio de função. Os senhores bem sabem os problemas que são trazidos para a administração quando ocorre justamente um desvio de função.
Por quê? Porque justamente os atos passam a ser questionados judicialmente. E, em sua maioria, judicialmente é dado o provimento. Porque justamente a administração só é autorizada aquilo que a lei expressamente lhe autoriza. E um desvio de função claramente não está autorizado pela legislação. Então, senhores ministros, a mobilidade dos auditores de apoio técnico é perfeita, desde que as atribuições que eles venham a desempenhar dentro da sua unidade não caracterize um desvio da finalidade para a qual ele ingressou dentro do tribunal. Deixando bem claro, a questão aqui como foi colocado, não se trata de princípio da eficiência, não se trata de discriminação, nem nada. Se trata da interpretação da literalidade da lei. A lei que estruturou os cargos do tribunal trouxe duas atribuições diferentes. Apesar de ambos os cargos serem intitulados auditores, eles possuem atribuições diferentes. Um é o auditor de controle externo, o outro é o auditor de apoio técnico, de apoio administrativo. Então, senhores ministros, a decisão que foi feita pela Comissão de Coordenação Geral, ela deixa bem claro que a lotação dos auditores ATA deve ser nas unidades em que eles possam desempenhar as suas atribuições para os quais eles foram admitidos. Aqui é mencionado que justamente não foi feito no concurso a solicitação de especialidade para os auditores ATA. E não é necessário, porque o próprio cargo legalmente não exige. Atribuiu justamente a uma disciplina do tribunal esse elenco de rol de necessidades de apoio administrativo para o tribunal. Ele fez, o legislador, ao fazer assim, foi justamente porque ele não poderia antever todas as necessidades que o tribunal poderia exigir para o seu suporte administrativo e deixou por bem, então, que o tribunal disciplinasse em resoluções e no próprio edital de realização do concurso. Para finalizar, senhores ministros, deixo aqui justamente a solução, se acaso entenda, para tutelar o princípio da eficiência e tudo mais, e justamente que as remunerações são iguais, o nome do cargo é igual. Se é uma necessidade de aprimorar, que faça, então, por meio de alteração legislativa, que unifique, então, as duas carreiras de auditores que existem aqui. Mas, no status quo legislativo, isso não é possível. A mobilidade é possível dentro das áreas de atribuição de cada um dos cargos. Então, senhores ministros, é esse o entendimento que a Advocacia Geral da União traz ao crivo de Vossas Excelências. Muito obrigado. Agradeço a sua participação e passo a palavra ao relator da matéria para apresentar seu voto em minuto de acordo. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, doutor Rafaelo, senhora Luciene, senhor Emerson, a quem cumprimento pelas competentes sustentações orais. Eu vou fazer um resumo do voto para não cansá-los demasiado. Por atender aos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso administrativo interposto por servidores ocupantes do cargo de Auditor Federal de Controle Externo na área Apoio Técnico e Administrativo, especialidade Apoio Técnico e Administrativo, contra a decisão da presidência deste tribunal que acolheu a manifestação 9/2012 da Comissão de Coordenação Geral e limitou a movimentação interna daqueles servidores. Insurgem os recorrentes contra o entendimento de que os
a UFCA-ATA teriam que ficar ad eternum no desempenho das atribuições específicas da orientação para a qual prestaram concurso, apesar de os editais terem sido cristalinos ao permitir a mobilidade após o interstício de 3 anos para atuar em qualquer área que forneça suporte ao funcionamento do Tribunal. A Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a ANTC, e a União dos Auditores Federais de Controle Externo, Auditar, ingressaram nos autos como terceiras interessadas. Principalmente discutiram a possibilidade de a UFCA-ATA desenvolver atividades de controle externo típicas dos auditores de controle externo e solicitaram medidas que extrapolam a decisão original. Embora tanto a Conjur quanto os recorrentes tenham abordado essa possibilidade em suas argumentações acerca da movimentação dos AUFCA-ATA, a questão não foi objeto da representação inicial da CEGEP ou da manifestação da Comissão de Coordenação Geral e não foi deliberada originalmente. Há desvio de foco na discussão travada entre as entidades de classe que aborda matéria não estudada ou suscitada pelas secretarias de administração do TCU ou pela CCG. Tal assunto extrapola a esfera desse recurso e não cabe inovar em fase recursal. Deixo então de me pronunciar sobre esse aspecto trazido pelas partes e interessados por não ter sido objeto da deliberação original deste tribunal. O deslinde da matéria deve passar pelo exame do normativo que criou e regulamentou a especialidade de apoio técnico administrativo dentro da estrutura do cargo de Auditor Federal de Controle Externo da área de apoio técnico administrativo. Inicialmente, a Lei 10.356/2001, que disciplinou os cargos que compõem o quadro de pessoal deste tribunal, estipulou que a atribuição do cargo à época de analista de controle externo, atividade técnica administrativa, é o desempenho de todas as atividades administrativas. A lei definiu os requisitos para ingresso na carreira de apoio técnico administrativo: diploma de conclusão de curso superior com habilitação legal específica, conforme definido no edital do concurso. Dentro da delegação legislativa concedida a este tribunal, foi aprovada a Resolução TCU 154/2002, que especificou as atribuições de cada cargo. Até 2007, todas as especialidades de apoio técnico administrativo exigiam diploma de curso superior na área da especialidade indicada, o que favorece a interpretação dada pela Conjur à Lei 10.356/2001. Entretanto, a Resolução 203/2007, ao tratar da nova especialidade criada, alterou as atribuições específicas até então exigidas para uma atribuição generalista. A introdução de nova especialidade de apoio técnico administrativo de caráter geral encontrou amparo no parágrafo único do artigo 9º da Lei 10.356, que disciplinou que o TCU poderia especificar as atribuições dos cargos de apoio administrativo de acordo com o interesse da administração por especialidade profissional. A administração, ante a necessidade de imprimir maior flexibilidade na gestão das áreas administrativas típicas, justamente para permitir agilidade na movimentação de profissionais entre as unidades dessa instância, criou a especialidade geral, cuja formação deveria ser aquela especificada no edital dos concursos específicos a serem realizados. Essa flexibilidade se reflete na própria diversidade de atribuições fixadas para esses profissionais pelo artigo 21b, que é alargado em relação àquelas atribuídas a especialidades específicas, como medicina, enfermagem, nutrição e biblioteconomia. O parágrafo 2º do artigo 21b da Resolução 203/2007 previu que o candidato empossado no cargo AUFCA-ATA deverá ter lotação inicial nas unidades vinculadas à Secretaria-Geral da Presidência e à Secretaria-Geral de Administração, não podendo ter sua lotação alterada por um período mínimo especificado no edital do concurso, para provimento do cargo, salvo por interesse da administração. Os editais dos concursos de 2007 e 2008 disciplinaram para as especialidades das áreas do cargo de analista de controle externo, área apoio técnico administrativo, especialidade técnico administrativa, a exigência de curso de graduação em nível superior em qualquer área de formação, para
desenvolver a atribuição da orientação que direcionou o concurso. Então, houve aí alteração em relação à disciplina anterior. Acrescentaram que as atribuições poderiam englobar outras áreas que forneçam suporte necessário ao funcionamento do tribunal. E estipularam ainda que os candidatos aprovados não poderiam ter sua lotação alterada pelo período mínimo de 3 anos, salvo por interesse da administração. Ora, a exigência de nível superior em qualquer área de formação se coaduna com o caráter generalista imprimido pela Resolução 203 de 2007, e por não haver obrigatoriedade de desempenho somente das atribuições da orientação para o qual o concurso foi prestado. Foi fixado o tempo mínimo de permanência na lotação inicial, previsão compatível com a Resolução 154 de 2002, artigo 21b, parágrafo 2º. Em resumo, os editais dos concursos não exigiram diploma de nível superior de área específica. Foi falado aqui pelos 3 que fizeram a sustentação oral. Há previsão na Resolução 154 de 2002 e nos editais examinados de tempo mínimo para a lotação inicial para essas especialidades. 3. Há manifestação da administração de não ter exigido diploma em área específica para flexibilizar a lotação desses profissionais. 4. O artigo 21b da Resolução 154 de 2002 ampliou o leque de atuação desses especialistas. Logo, a intenção da administração pública foi exatamente permitir a movimentação interna desses profissionais após o intervalo de 3 anos. Também quanto a esse ponto, os 3 que fizeram sustentação oral concordam, não há nenhuma divergência. Claro que a movimentação não está restrita só ao lapso temporal fixado no edital. Esse instrumento apenas fixou o prazo inicial de permanência do servidor em sua primeira lotação. Mas, após o prazo fixado, a movimentação funcional vai depender sempre do interesse da administração. Resta notar que foi dada notícia de possível incidente de violação de sigilo nos autos. Não há regras que prevejam a apuração de responsabilidades pela divulgação de peças processuais pelas partes no âmbito deste tribunal. Cabe àqueles que se sentirem ofendidos ou afetados pelo ato buscar as medidas que entenderem cabíveis nas esferas competentes, se for o caso. Por derradeiro, eu agradeço e acolho as sugestões de redação, feitas pelo ministro Raimundo Carreiro, acolhi na essência o posicionamento de Sua Excelência, e também do ministro Haroldo Cedras, que eu acolhi integralmente a sugestão oferecida e inseri na íntegra no voto e na minuta de acórdão que passo a ler nesse momento. Então, o acórdão que eu proponho é o seguinte: 9.1. Conhecer do recurso dos servidores, dar-lhes provimento, tornar insubsistentes os itens B e C da manifestação CCG 9/2012 e permitir a mobilidade dos AUFC ata-ata, observado o interesse da administração, para atuar na área para a qual fez o concurso, assim como em qualquer outra área que forneça o suporte administrativo e logístico necessário ao funcionamento do Tribunal de Contas da União, nos termos dos artigos 5º da Lei 10.356, 2001, e 21A e 21B da Resolução TCU 154, de 2002. Conhecer do recurso interposto pela União dos Auditores Federais de Controle Externo, auditar e dar-lhe provimento no tocante à parte relativa à matéria originalmente decidida nos termos do item 9.1 acima. Conhecer das contrarrazões da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a ANTC, e considerá-las prejudicadas por extrapolarem o limite da matéria deliberada originalmente. Quanto à alegação de violação do sigilo dos autos formulada pelo auditar, esclarecer que não existem normas internas que prevejam apuração ou punição pela divulgação pelas partes de peças processuais por elas regularmente obtidas, e que, nessa hipótese, cabe àqueles que se sentirem ofendidos ou afetados pelo ato buscar as medidas que entender cabíveis nas esferas competentes. 9.5. Da ciência dessa deliberação, acompanhada do relatório e voto, que a fundamentaram aos recorrentes, aos interessados e à Secretaria-Geral de Administração deste Tribunal.
É o acordo que propõe, senhor presidente. Com a palavra, o ministro Benjamin. Obrigado, senhor presidente, ministro relator. Na verdade, até me sinto lisonjeado com esses recursos e saúdo a todos que participaram desse processo. Acho importante debater questões relevantes. Eu me sinto lisonjeado porque, na verdade, esse foi um ato de gestão discricionário meu, uma opção para minha equipe, né? No fundo, meu ato de gestão foi o seguinte: minha equipe da CCG, durante a minha gestão, na esfera da minha competência, pratiquei atos dentro desses limites aqui, ou seja, coloquem nos editais as habilitações específicas, os servidores devem ser lotados nos locais onde possam exercer suas atribuições específicas, devem ficar nos seus lugares, mas podem ser movidos, como no item C, para qualquer lugar onde eles possam desempenhar suas atribuições específicas. Repare, o ministro Nardes, se quiser, se quisesse, poderia adotar um entendimento totalmente contrário a esse. Esse não foi uma norma que deveria perdurar ad eternum. Foi um ato praticado por mim. Se quiserem minha opinião sobre a possibilidade dos atas exercerem as atribuições dos servidores de controle, que os auditores de controle externo, eu poderia dar, mas o ministro bem-querer viu bem que esse não foi um assunto tratado no processo e não tangenciou a questão. Então, na verdade, de início eu não conheceria o recurso, porque não tem nenhuma sucumbência, opção discricionária do presidente. O presidente seguinte ele vai delimitar as metas, vai estabelecer quem vão ocupar os cargos em comissão. Não há como interpor recurso contra opções discricionárias do gestor. Alguém gosta, não gosta. E repare, ministro bem-querer, no fundo, eu nunca limitei a movimentação. O item C diz que eles devem ficar nos locais, mas podem ser movimentados para as suas habilitações específicas. A sua redação é muito mais clara do que a da CCG. Eu não teria nenhum problema de adotar o seu entendimento, mas é exatamente o que eu pensava. Talvez não tenha conseguido me expressar adequadamente. Em síntese, se fosse um purista, eu diria, não deve ser conhecido um recurso, isso é um ato discricionário meu, no limite insuscetível de controle, a menos que ele tenha sido ilegal. Se for ilegal, podem bater, anular, me punir. Mas na minha discricionariedade é só praticar o outro ato, exercendo a discricionariedade que quiser. Então, eu não conheceria o recurso, mas eu entendo que está tão bom o voto de Vossa Excelência, e Vossa Excelência colocou muito bem que não se discutiu em nenhum momento a questão fundamental das defesas, que eu não teria nenhum problema, e por isso eu já antecipo que voto com Vossa Excelência, porque deixa mais claro alguma coisa que expressei. Mas digo, é uma opção minha na presidência. Nenhum presidente deve estar atrelado a isso aqui, não. Isso foi um comando para a minha equipe, né? Façam isso, façam aquilo outro. Então, ou não conhece, ou conhece e faz exatamente como o ministro bem-querer colocou, e parabenizo Sua Excelência de não ter entrado na discussão que não foi originalmente objeto da deliberação da CCG, da CEGEP e minha também. O presidente agradece, cumprimento o eminente ministro Zimmer pela sua manifestação e passa a palavra com satisfação ao ministro Bruno Dantas. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que o ministro Benjamin nos deixou aqui numa situação delicada, nos deixou órfão de uma posição, porque ele fez uma sustentação que eu considero corretíssima. Entendo também que o caso é de não conhecer desse recurso, mas quando ao final Sua Excelência entende que adere ao voto do relator com a solução proposta, eu não tenho nem com quem me alinhar. Então nesse sentido, eu vou também acompanhar o relator, embora entenda que Sua Excelência, o ministro Benjamin Zimmer, tem completa razão, o ato é discricionário e, portanto, não suscetível de impugnação por recurso administrativo. Continua a matéria de discussão. Vamos passar para a votação. Só tem uma proposta, sim. Todos estão de acordo? Aprovado.